Oi, 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 gurias! Hoje eu vou passar para vocês como fazer este caminho de mesa com acabamento em tassel para compor a mesa posta com o suplá turco. Tá? Ele vai ter a mesma sequência de pontos, só que vai ser em linha reta, certo? Em vez de ser quadrado, ele vai ser em linha reta. Com esse acabamento em tassel maravilhoso, vou estar ensinando para vocês o passo a passo. Então já vamos começar com os materiais e o que nós vamos precisar, sem muita enrolação. Sejam todas muito bem-vindas, mãos à obra. Então, qual é o material que nós vamos usar para executar esse caminho de mesa? Uma tesoura, certo? Vou continuar usando o barbante Fial número 6 na cor cru, que é o que eu já fiz o suplá. Alguns marcadores de ponto, esse meu aqui é metálico, tá? Mas pode ser aqueles plásticos, ou se não tiver também não tem problema, ele é só para facilitar, certo? Então, nós vamos começar fazendo o nosso ezinho, né? Faz a laçadinha inicial, ajusta, e nós vamos fazer 44 correntinhas, tá? Por que 44? Eu preciso de 4 desenhos, tá? Que é a largura suficiente para compor a mesa posta no tamanho da mesa que eu vou usar, certo? Então, eu já marco o meu primeiro. Ó, a minha primeira correntinha eu já vou marcar. Uma correntinha, certo? Vai ser a minha primeira. A partir dela eu vou contar 9 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na nona correntinha eu marco, que depois vai facilitar na segunda carreira, tá? Não quer dizer que precise. 9, mais 9. 2. Eu preciso para cada folha, eu preciso um conjunto de 9 correntinhas de base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou marcar de novo. Insere sempre ali no último pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e marco de novo. E na última, ó, eu vou fazer 8 correntinhas, que é para fazer a virada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E volto fazendo um ponto alto, onde eu tenho o meu primeiro marcador. Então, aqui eu já vou ter, ó, o primeiro V e a alcinha em cima. 4 correntinhas. Quatro correntinhas. No próximo marcador, ou contando 9 correntinhas para o lado, um ponto alto. Às vezes com o marcador é meio enjoadinho de botar agulha, mas dá certo, só tem um pouquinho de paciência. Ó, um ponto alto. Aqui eu vou precisar 5 correntinhas, porque é onde eu vou fazer uma das folhas. 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. E mais um ponto alto. Aqui eu já posso tirar o marcador, gurias, para não ficar atrapalhando. Ele às vezes é chatinho de tirar. Ele é muito pequenininho, esse meu marcador aqui. Ele é bom que ele é metálico, mas ele é muito pequenininho. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Quatro correntinhas, que é o que une um desenho no outro. 2, 3, 4. No próximo marcador, ou contando 9 correntinhas, sempre cuidar para as correntinhas não ficar torcida. Ó. Ponto alto.
marcador ou conta 9 correntinhas pro lado que vai dar certo também. Vou tirar o marcador. 5 correntinhas. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Quatro correntinhas. No próximo marcador, um ponto alto. E posso tirar o marcador para não ficar atrapalhando. O marcador só para facilitar, tá? Aqui 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Mais um ponto alto. Quatro correntinhas. E lá no último, um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto, no mesmo lugar. Porque aqui é o nosso cantinho, né? Então, a gente precisa só duas correntinhas para fazer o acabamento, certo? Já tiramos o marcador. Então, vamos entender o que é que a gente fez aqui, certo? Ó, aqui nós ficamos, então, ó, nas laterais e os meios para fazer as nossas folhas, certo? Vira o trabalho. E agora nós vamos voltar. Então, aqui nós vamos fazer como se fosse meia folha, tá? 3 correntinhas para subir. Dois pontos altos. Quem fez o suplá é o mesmo ponto do suplá, tá? Se não, vamos lá, ó. 3 pontos altos. Ponto alto, puxo uma vez. Ponto alto, puxo uma vez. Ficamos com 3 laçadinhas. Nessas correntinhas do meio, eu vou fazer um ponto baixo, eu puxo e não fecho o ponto. Vou no próximo vezinho, ponto alto, puxa só uma vez, ponto alto, puxa só uma vez. Fiquei com um total de 6 correntinhas. 2, 4, 6. Puxa todas elas e encerro o ponto. 3 pontos altos. Agora eu vou fazer o topo da folha. Três pontos altos e 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Ponto alto, puxo uma vez, deixa na agulha. Ponto alto, puxo uma vez, deixa na agulha. 3 laçadinhas. Nas correntinhas entre um e outro, puxa para fazer um ponto baixo e não fecha. Vai no próximo vezinho, em ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. 6 laçadinhas na agulha, fecha todas elas e fecha o ponto. 3 pontos altos. Três correntinhas. 3 pontos altos.
ponto alto, laça, puxa só uma vez, ponto alto, laça, puxa só uma vez. Nas correntinhas do meio, laça um ponto baixo e não fecha. No do lado, laça, puxa só uma vez o ponto alto, laça, puxa só uma vez. Ficamos com 6 pontos altos. Aliás, 6 laçadas na agulha. Puxa todas elas de uma vez só e fecha o ponto. 3 pontos altos. Três correntinhas, 3 pontos altos. Ponto alto, puxa só uma vez, mais um ponto alto, puxa só uma vez. Nas correntinhas do meio, ponto baixo, não fecha. Lá na pontinha, ponto alto, puxa só uma vez. Opa, escapou. Ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. Ficamos com 6 laçadinhas, fechamos todas elas e fecha o ponto. 3 pontos altos. E daí chegamos no final da minha carreira, com esses 3 pontos altos. Ó, gurias, para vocês entenderem como que ficou. Nossa sequência agora vai ser só subir sempre o mesmo trabalho. Sempre a mesma coisa, tá? Não tem segredo. Então, aqui nós vamos fazer, vamos virar o trabalho. Nós vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos, mais 2, aliás, desculpa, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E no mesmo lugar, um ponto alto. Que é para nós ficar com o Vzinho para fazer aquela meia folha no final. 4 correntinhas. Lá no meio da outra folha, nós vamos fazer ponto alto, 5 correntinhas. Sempre aonde tem a folha é 5 correntinhas, entre uma e outra 4. No mesmo lugar, ponto alto. 4 correntinhas. Na outra folha, ponto alto. 5 correntinhas. Ponto alto. Eu fiquei com um marcador aqui que tá batendo, que tá agoniando o barulho, porque ele é metálico. Deixa eu tirar. Pronto. 4 correntinhas. Ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Lá no cantinho, lá no último ponto, ponto alto. No último ponto, ponto alto. 2 correntinhas. E mais um ponto alto. Então, ficamos com mais uma sequência de lequezinho e os espaços. Vamos para a próxima carreira de folhas. Vira o trabalho, 3 correntinhas. 3 pontos altos. Nesse caso aqui, 2, né? Porque nós já temos um fake ali, que é as correntinhas. Então, nós temos que ficar com 3 pontos altos aqui no canto, ó. Nós, correntinha mais 2. Ficou como se tivesse 3. Ponto alto, laça só uma vez. Ponto alto, laça só uma vez.
Entre uma folha e outra, ponto baixo, não fecha. Vai no próximo Vzinho, ponto alto, puxa só uma vez, ponto alto, puxa só uma vez. Puxa todos eles junto e fecha o ponto. 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Ponto alto, insere e puxa só uma vez, deixa laçada na agulha, ponto alto, puxa só uma vez, deixa laçada na agulha. Entre um e outro, ponto baixo, não fecha o ponto. Próximo Vzinho, ponto alto, puxa só uma vez, deixa na agulha. Mais um ponto alto, puxando só uma vez, deixando na agulha. Ficamos com 6 laçadas, puxa todas, fecha o ponto. Mais 3 pontos altos. Aprendeu essa sequência? Não tem segredo, é só seguir até o tamanho que tu precisar, fazendo essa mesma sequência. E isso vai variar de uma mesa para outra o tamanho que tu precisa, assim como a largura. Então, se precisar que ele seja mais largo, depois no final vou passar a largura certinha para vocês que ficou esse aqui. Mas se precisar que ele fique mais largo, é só aumentar o conjuntinho de folha. Para cada uma folha a mais, são 9 correntinhas, tá? 3 pontos altos. Ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. Entre um e outro, correntinha não fecha, aliás, ponto baixo não fecha. No próximo V, ponto alto, puxando só uma vez, ponto alto, puxando só uma vez. 6 laçadinhas na agulha, fecha todas elas junto e fecha o ponto. Três pontos altos. Opa. Três correntinhas. 3 pontos altos. Ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. Entre um e outro, ponto baixo, não fecha o ponto. Lá na última, ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. Fechamos todas elas e fecha o ponto. 3 pontos altos, para nós completarmos esta carreira. Então, ó, como tá ficando o nosso trabalho, certo? Então, agora é só dar sequência na altura, para chegar até o tamanho que tu quer. Na verdade, até a metade do tamanho, tá? Então, se tu quer 1 metro, tu vai tecer 50 centímetros, certo? 50 centímetros, sempre com essa sequência de ponto. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o outro lado, tá? Se quiser mais largo, é só aumentar um conjuntinho assim, um bloquinho de folha. Para cada conjuntinho de folha, eu preciso de 9 correntinhas. Então, tu vai aumentar 9 correntinhas pro lado. Precisa 2, aumenta 18. Sempre conta de 9, tá? Eu vou seguir o meu trabalho aqui. Quando chegar na altura que eu preciso, eu volto pra gente ver como faz o outro lado. Estamos chegando aqui no final da última carreira de folhas da metade do trabalho, tá? Do tamanho que eu preciso para essa encomenda.
que não é um caminho de mesa muito grande, certo? É no máximo 1 metro, tá? Então, eu fiz 2 pontos altos, tirei só uma vez, faço ponto baixo ali, não fecho. Lá no cantinho, ponto alto, puxo uma vez, ponto alto, puxo uma vez e puxo todos eles juntos de uma vez só. Finalizo o ponto. 3 pontos altos. E daí aqui nós vamos ter mais de uma opção, tá? Quais são elas? Seguir o trabalho, como a gente fez até aqui. Tá? Seguir o trabalho e subindo ele até o tamanho que precisa. E essas pontinhas vão ficar todas pro mesmo lado, certo? Como eu quero que fique metade para um lado e a outra metade para o outro, como se fizesse isso, tá? Eu vou encerrar na metade do trabalho. Eu tenho aqui, vamos contar junto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas, o que me deu um total de, vamos ver aqui na fita métrica, um total de 40 centímetros, um pouquinho menos de 40, ó, 39, tá? Fiquei aqui, ó, no 39. Como ele tem no máximo, ele pode ter no máximo 40, eu tenho todo o acabamento em volta e eu vou botar tassel nas pontas, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório, de acordo com a tua criatividade, tá? A gente vai fazer acabamento lateral depois no final, e aqui tem a opção de botar tassel ou não, certo? O tassel pode ser feito com o próprio fio, ou pode usar desses tassel pronto, que nem esse que eu tenho na minha tesourinha, que é um tassel pronto, que tem de tudo que é cor para vender nos armarinhos, tá? Então, tanto pode ser um desse, como pode ser o tassel feito, tá? Como eu vou fazer metade para um lado e metade para o outro, eu vou vir, vou cortar o fio que vem do novelo e vou encerrar minha carreira. Certo? Puxei o fio e encerrei a carreira. Vou virar meu trabalho e vou vir lá no início, ó. Aqui as minhas correntinhas iniciais, tá? E daqui eu vou começar a tecer pro outro lado agora. Mesma sequência de pontos que eu fiz aqui, eu vou fazer pro outro lado. Como nós já temos essas correntinhas, nós não precisamos fazer a correntinha de base. Então, nós vamos iniciar bem no cantinho aqui, fazer o meio, a meia folha, tá? Aqui a gente pode fazer uma laçadinha inicial para facilitar, né? Deixa bem justinho. Puxa aqui para cima, faz meio ponto. E vamos fazer mais 2 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto aqui. Mais. Esse aqui não ficou bom, vamos começar de novo aqui, ó. Bem no cantinho, tá? Na mesma desse aqui, nós vamos fazer, pegando bem no cantinho ali, ó. Um ponto baixo e mais 2 correntinhas, que é para o início, né? 3 pontos altos. Três, na verdade, não, 2, né, gurias? Porque nós já temos o inicial aqui, que é um ponto alto fake, essas 2 correntinhas, né? Então, 1, 2, 3, e daí vamos para nossa sequência de meio ponto alto. Aliás, ponto alto puxando só uma vez, ó. Ponto alto, puxo uma vez. Ponto alto, puxo uma vez. Nessa do meio aqui, nós vamos fazer o ponto baixo, puxo uma vez e não fecha. Aqui nesse meio aqui, onde nós temos a outra folha, nós vamos fazer a folha dessa carreira, tá? No mesmo lugar aqui, ó.
No início pode ser que fique estranho, mas depois vocês vão ver que se ajeita e fica bem bonitinho, ó. Ponto alto, puxa uma vez, ponto alto, puxa uma vez e fecha todos os pontos juntos e fecha o ponto. 3 pontos altos no mesmo lugar. Bem na base da outra folha da carreira que foi pro lado contrário. 3 correntinhas. 3 pontos altos. Ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. Nas correntinhas do meio, ponto baixo não fecha. Aqui, ó, no meinho, aqui nós temos a outra folha, nós vamos fazer nesse meio aqui, tá? Ponto alto, puxa uma vez, ponto alto, puxa uma vez. 6 laçadinhas, fecha, puxa todos eles junto e fecha o ponto. 3 pontos altos. 3 correntinhas. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ponto alto, puxo uma vez, ponto alto, puxo uma vez. E, ó, no mesmo lugar que eu tenho a outra folha. Tá? Correntinha central, ponto baixo não fecha. Aonde eu tenho a outra folha, começamos a próxima folha, virada para o outro lado. Ponto alto, puxo uma vez, ponto alto, puxo uma vez. 6 laçadas na agulha, fecho o ponto e conclui ele. 3 pontos altos. Três correntinhas, 3 pontos altos. Ponto alto, puxa só uma vez, ponto alto, puxa só uma vez. Na correntinha do meio, ponto baixo não fecha. Lá no cantinho onde eu tinha meia folha, mais meia folha. Ponto alto, puxa só uma vez. Ponto alto, puxa só uma vez. 6 laçadinhas na agulha, puxo todas elas junto e fecho o ponto. E 3 pontos altos para concluir a carreira. Então, aqui para vocês entenderem como vai ficar, ó. Quando eu botar na mesa, vai ficar as folhinhas viradas para um lado e as folhinhas viradas para o outro. Tá? Nós vamos ter o mesmo acabamento nas duas extremidades do caminho. Tá? Então, aqui agora, a sequência vai ser exatamente a mesma que nós fizemos do outro lado e tem que ser exatamente a mesma quantidade de carreiras. Então, se eu fiz 10 folhas aqui, eu vou fazer 10 folhas para lá. Tá? Então, quando eu estiver chegando no finalzinho, eu volto para a gente encerrar e fazer as laterais, tá? Fazer o acabamento das laterais. Estamos chegando aqui no final, então, da minha última carreira. Preciso mais 2 pontos altos aqui. Três correntinhas. E vamos finalizar a construção da base do nosso caminho de mesa. E aí já vamos para a finalização dele, o acabamento. Que é o que vai dar todo o charme nessa peça.
Cheguei aqui no último pontinho, então vamos verificar, ó. A partir do nosso centro, tá? Eu fiz 10 carreiras por um lado e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 carreiras pro outro lado, tá? Então, agora nós vamos ficar nesse aqui, deixa eu ver certinho qual é a medida que ficou antes do acabamento, pra gente ter uma ideia de tamanho, né? Uma base, como eu falei anteriormente, eu não preciso um muito grande, porque a mesa que vai ser usado não é grande, tá? É uma mesa pequena, de 6 lugares. Então, eu tenho aqui, ao todo, até uma pontinha até a outra, sem o acabamento dos tasséis, tá? 75 centímetros. Então, com 20 carreiras, eu fiquei com 75 centímetros. Chegamos aqui na pontinha. Nós vamos voltar fazendo o acabamento em toda a volta. Então, eu vou fazer uma correntinha para fazer a viradinha, tá? E aí, nós vamos começar a fazer ponto baixo em toda a lateral. Pegando nesse ponto lateral. Ó, vamos começar aqui no cantinho. 1, 2, 3, e eu vou fazer um picô. O que que é um picô? São 3 correntinhas. Eu volto aqui na base do ponto, deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó. Tem essa laçadinha e essa. Eu insiro a agulha, ó, puxo o fio e fecho um ponto baixo. Que eu vou ficar com essa aqui, ó. Tá? Isso chama-se picô. Ponto baixo. A gente vai fazer 3 pontos baixos. Aonde a gente vai pegar aqui, ele é bem intuitivo, tá? Vocês vão vendo assim para fazer todo o acabamento para o ponto ficar bem acabadinho. 3 pontos baixos, 3 correntinhas. Volto ali no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto. Uma alcinha, ó, outra alcinha. Insiro, puxo e fecho o ponto. E vou fazer o próximo ponto baixo. 3 pontos baixos. 3 correntinhas. Volto no último pontinho ali, ó. Volto no último pontinho. Insiro a agulha em cima e na base. Puxo o fio que vem do novelo e fecho um ponto baixo. E mais 3 pontos baixos. Um, dois, três, 3 correntinhas. E vamos seguir fazendo por toda a volta. E vamos seguir 3 correntinhas, um picô, 3 correntinhas, um picô. Volto a reforçar, ó, o picô é esse detalhezinho aqui, certo? Ó, fica como se fosse uma bolinha, né? Que é 3 correntinhas. Insere, ó, em cima do ponto, na base do ponto. Puxa o fio e fecha. E já estamos prontos para o próximo ponto baixo. Depois, na mesa, ele dá todo um charme, esse picô, fica tão bonitinho. Ó, 3 correntinhas. Fecha o picô. E
e 3 pontos baixos. Ó, como eu falei, é intuitivo, ó, vai vendo para ele não ficar muito esgaçado, né? Ficar parelhinho e não ficar amontoado. 3, 1, 2, 3. Fecha o picô. Eu continuo trabalhando com a mesma agulha, tá? Eu só mudei a agulha porque deu problema na minha outra agulha. Ela descolou. Mas o número é o mesmo, tá? É a agulha 4. Vou mostrar pra vocês agora a diferença aonde tem o acabamento e aonde não tem. Ó, aqui é o lado com acabamento, certo? Ó. E aqui é o lado sem acabamento. Olha como fica mais bonito com o acabamento. Tá? Então, eu vou fazer toda a volta e volto pra gente finalizar junto. Então, aqui já fiz toda a lateral, tá? Nossos pontos baixos com picô. Olha como fica bonito. Dá todo um acabamento pro trabalho, tá? Vamos ver aqui agora como é que a gente vai fazer a parte de cima, certo? Então, nós chegamos aqui na pontinha. Nós vamos fazer 3 pontos baixos. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, tá? Ó, aqui nós estamos naquela sequência de pontos altos, então nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto. E vamos fazer um picô só nessa alcinha aqui. Então, vamos seguir aqui, ó, um ponto baixo, insere aqui, ó. Bem na lateralzinha do ponto alto ali, a gente vai fazer um ponto baixo. Onde tem a junção dos nossos pontos, aqui daqueles nossos 6 pontos, tem aquela argolinha ali, ó. Ali nós vamos fazer um ponto baixo também, para não repuxar o trabalho, tá? E o acabamento ficar bem perfeitinho. Cuida para não pular aqui, tem mais um. Sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Que ele vai fazendo todo o acabamento. Aqui no topo, ó, da folha, nós temos 3 correntinhas, então nós vamos fazer 2 pontos baixos, um picô, que é 3 correntinhas, insere nas 2 alcinhas, puxa e fecha, e mais 2 pontos baixos dentro das 3 correntinhas, tá? Que é pra ficar bem pontudinho ali, que é onde nós vamos botar o tassel depois. Cuida aqui para não pular o primeiro ponto. Nós precisamos 3 pontinhos ali, porque nós temos 3 pontos altos, né? Ó, 3. No meinho vai um ponto. Mais um ponto. Dois pontos baixos na correntinha e um picô. Mais 2 pontos baixos. Dá uma ajeitadinha para não ficar de fora o primeiro ponto aqui. E vamos fazer mais 3 pontos baixos em cima dos pontos altos de base. Entre uma folha e outra, um ponto baixo. Chegamos nas correntinhas, 2 pontos baixos e um picô. Dois pontos baixos. Dá uma puxadinha para pegar o primeiro ponto aqui, que fica um pouquinho escondidinho. Já estamos chegando no final da nossa carreira.
Porque como o meu caminho de mesa, ele é um pouquinho mais estreito, ele tem só 3 conjuntinhos de folhas. Chegamos aqui no final, vamos cortar o fio que vem do novelo. Puxa todo ele. E vamos fazer o nosso acabamento. Eu uso essas agulhinhas de tapeceiro, né, que tem a pontinha redonda, que fica mais fácil. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, no ponto inicial, vou passar a agulha. Passo a agulha, saio lá do outro lado. Volto com ela, entro no mesmo ponto que eu saía. Puxando esse fio lá pra trás. Ó. Daí eu fico com a emendinha perfeita. Ó, fica um pontinho fake ali, fica perfeitinho. E vamos finalizar fazendo o nosso nozinho. Passo por baixo de alguns fios. O acabamento aqui do fio você pode fazer como da sua preferência. Tem gente que gosta de usar cola. Eu prefiro dar uns 2 nozinhos bem pequenininhos aqui, fica bem bom. Corto o fio que sobrou. Aqui como ficou. Então, aqui nessas pontinhas, ó, nesses picô aqui, é que nós vamos colocar o tassel, tá? O tassel pode ser de 2 formas. Ou o tassel feito com o mesmo fio, tá? Esse aqui eu fiz com o barbante, e daí nós vamos colocar assim, um para cada pontinha, tá? Ou aquele tassel pronto, na cor do trabalho, também fica bonito. Tá? Eu vou gravar para vocês como fazer esse tassel, que é bem fácil, tá? O que nós vamos precisar de material para fazer esse tassel? Uma base, pode ser um papelão, uma capa de CD, qualquer coisa, qualquer material que dê a altura que tu quer pro teu tassel, certo? Só usar para todos eles o mesmo molde, tá? Então, eu vou cortar um pedacinho de fio, não precisa ser muito grande. Vou pegar o meu barbante e vou passar, ó, deixa eu dar a altura na altura da minha base, e eu vou fazer 20 voltas. Pode ser menos, pode ser mais, se quiser o tassel mais gordinho, pode ser também, não tem problema. Só todos eles têm que ter a mesma quantidade de fios para ficar parelhinho. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cheguei aqui do outro lado com 20 voltinhas, vou cortar o fio. E esse que eu deixei em cima, que eu passei por cima dele, eu vou amarrar, que é para segurar todos eles. Amarra bem forte. E agora nós vamos vir aqui na base, ó, nessa base de baixo, e vamos cortar todos esses fios, ó. Já temos os fios cortadinhos, ó. Tá? Esse fio que eu botei lá para amarrar é o que vai fazer essa parte aqui, ó, tá? Que é para prender depois no trabalho. Vamos pegar o fio que vem do novelo, ó, aqui vamos cuidar para eles ficar todos eles organizadinho, ó. Todos eles bem organizadinho. Com esse fio que vem lá do novelo, eu vou deixar um fio um pouco maior, que é para mim saber depois qual é que eu tenho que puxar.
Vou fazer uma pequena laçadinha, ó, uma laçadinha, e vou enrolar em volta dessa laçada, porque ela depois vai ser o meu acabamento. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou enrolar uma, duas, bem apertadinho, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou cortar esse fio. Aqui nós vamos precisar um pouquinho de destreza, que é para segurar ele e colocar na agulha de tapeceiro, tá? Mas não é nada demais também. Só segurar ele com a mão ali e passar o fio na agulha de tapeceiro, para fazer o acabamento desse tassel. Esses prontos, eles são bem baratos, gurias, em torno de R$1, R$1,50. Acha em armarinho ou acha na internet também. Tá? Tem de tudo que é cor. Passou o fio, eu vou vir aqui por baixo, ó, por baixo de todos esses ali, vou sair lá em cima. Deixa eu botar mais perto aqui, ó. Naquela minha alcinha, ó, eu vou passar o fio por dentro e vou voltar ele aqui pra dentro. Ó. Aquele que eu deixei mais comprido, que é o primeiro, eu puxo, ó, ele vai puxar a laçadinha lá pra dentro. Aí a gente vem só acomodando os fios, ajeitando com a mão, para eles ficar todos eles bonitinho. E nós vamos pegar uma base de corte. Pode ser até o meu rótulo, ó. Eu vou enrolar, ó, deixa todos eles arrumadinho. Enrola para cortar todos eles bem parelhinho, ó. Só para ter uma base de corte, ó. Porque sempre um fiozinho fica maior que o outro, gurias, é normal, tá? Ó. Se eu tenho uma base de corte, ó, eu fico com eles, tenho uma base de corte, eu fico com eles bem parelhinho. E tá pronto o meu tassel. Qual o cuidado que tem que ter no tassel feito, tá? Para todos eles ficar exatamente do mesmo tamanho. E essa diferença vai dar na hora de cortar para emparelhar os fios. Como eu coloco esse tassel? Eu vou vir aqui na pontinha, vou inserir, ó, eu posso até usar uma agulha para ajudar, ó. Esse pronto, ó. Puxa todo ele para cá. Com essa alcinha aqui eu vou passar ele por dentro dela, ó. Passei por dentro dela, puxei, tá colocado o meu tassel. Tá? E daí nós vamos colocar mais 2 aqui e mais 3 aqui do outro lado, certo? Se eu for usar esse tassel feito, mesma coisa, ó. Só que eu vou inserir a agulha de trás para frente, ó, bem no meinho do picô, e vou puxar esses fiozinhos para trás, tá? Ó, ele vai ficar assim. E daí aqui eu regulo a altura para todos eles ficar com a mesma altura deste fio e com o mesmo tamanho de tassel para ficar bonitinho, ficar tudo parelhinho. Aqui atrás eu posso dar um nozinho, né? Inserir a agulha aqui e dar um nozinho, certo? Eu vou passar ele, deixar todo ele arrumadinho e daí ele vai estar pronto, né? Como eu já tinha falado no vídeo do suplá, eu sempre passo o meu trabalho, porque o acabamento fica muito mais bonito, fica bem melhor acabado, tá? Então, eu vou passar, vou mostrar direitinho para vocês como eu passo, tá? E aí, nós estamos com o nosso caminho de mesa prontinho.
Então, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, a diferença do crochê antes de passar e depois de passar, tá? Ele não fica, fica com os pontos arrebitando, ó, não fica bonito, tá? Fica bem disparelho. Aqui nós vamos abrir ele bem em cima da nossa mesa de passar roupa, ou que nem eu aqui que não tenho mesa de passar roupa, em cima de um balcão. Um paninho úmido, certo? Um paninho úmido. Não precisa ser encharcado, tá, gurias? É só um paninho úmido. Daí eu venho com o ferro quente, passando todo ele, sempre puxando pra fora, ó. Sentando os pontos, ó, puxando pra fora. Sentando bem nos pontos. Que a umidade do pano ajuda a modelar os pontos. Deixar eles mais abertinhos, mais firmezinhos. Com paciência, passa 2, 3 vezes o ferro, para ele ir ficando bem alinhadinho os pontos. Olha como dá para perceber a diferença de um lado para o outro. Olha a diferença. O lado que tá passado pro lado que não tá. Agora vamos pro outro lado. Mesma coisa. Como ele é um pouquinho mais comprido, a gente passa em 2 etapas, né? Sempre pra fora. É para os pontos abrirem, né? Fora. Uma leve pressãozinha, não precisa ser muito. E estamos com o nosso trilho prontinho, nosso caminho de mesa. Agora eu vou colocar os tasséis nas pontas. Eu vou colocar o tassel pronto, que é a escolha da cliente. E mostro pra vocês prontinho como ficou.